Graça e paz, queridos. Maravilha, queridos. Hoje o povo tá meio sumido, né? Mas e olha que a gente quase fica também. Nós estamos há 24 horas sem energia elétrica, né? Ela acabou de chegar no bairro e a gente já estava assim sem que esperança de vir, porque sem energia elétrica não tem água, né? Sem energia elétrica não tem internet, não tem nada, parou, a cidade parou. E apesar de que nós estamos na maior bacia hidrográfica do mundo, estamos em volta de várias hidrelétricas, a situação aqui é precária, queridos. A gente tem que orar muito para neutralizar essa potestade de corrupção que está a cidade. Eu vi um cidadão dando uma entrevista que a razão de a cidade estar passando por essa situação é devido aos temporais. Ele não sabe o que é temporal. Aqui nós não temos temporal. Temporal aqui na América Central, o camarada vai encontrar temporal. Eu queria que você me acompanhasse hoje, queridos, num texto que traz muita alegria aos nossos corações. Está lá em Efésios, capítulo 2, texto que enche os nossos corações de alegria. Quando a gente ouve essas palavras de Paulo, o apóstolo, a gente fica com a alma muito leve, refrigerada, porque ele é um texto muito verdadeiro. Então, Efésios 2:8 vai dizer o seguinte: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, Senhor, porque o Senhor é bom e abençoador, e a sua misericórdia tem nos alcançado, Senhor. Abre nossos corações, Senhor. Tira de nós todo o cansaço, toda a dor, tudo aquilo que tenta nos afastar da tua presença, Senhor, e ser conosco. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Quando Paulo diz, pela graça nós somos salvos, mediante a nossa fé, isso não vem de nós, é presente de Deus. Não vem do nosso mérito para que ninguém se glorie, mas é do Senhor. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa mudança de chave. Quando esse texto aqui, ele começa a se realizar na nossa vida. Nem sempre foi assim. Nem sempre foi dessa maneira. Lá na antiga aliança, as coisas elas eram diferentes. Talvez pela meritocracia, o entendimento que eles tinham era esse. Mas a salvação era na fé em Deus. A questão é que haviam ali uma divisão muito grande de pensamentos e eles acabaram se perdendo no pensamento. Mas lá no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 31, e também no versículo de número 31, Jeremias vai dizer o seguinte: eis que farei com vocês, virão dias em que farei com vocês uma nova aliança. Não como a aliança que eu fiz lá com Moisés, que vocês quebraram essa aliança, jogaram essa aliança fora. E eu já disse algumas vezes que nós, queridos, nós firmamos um acordo com Deus. Deus firmou um acordo conosco e nós às vezes rasgamos a nossa folha, mas Deus, ele não rasga dele. Está lá. Então o Senhor diz: eis que virão dias em que eu farei uma nova aliança com vocês. E não é como a aliança que foi feita lá na época de Moisés, que vocês detonaram ela. Mas agora essa aliança, ela não vai ser escrita mais nas pedras. Não vai ser mais escrita, mas vai ser escrita no coração de vocês. Vai ser escrita em vossos corações.
E nunca mais se dirão esse ditado em Israel, que os filhos comeram uvas verdes e os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embutaram. Ou seja, os pais pecaram e os filhos também se sujaram. Não mais diremos esse ditado em Israel. Porque aquele que pecar, esse morrerá. A regra mudou, queridos. A chave, ela muda. Isso foi uma profecia do profeta Jeremias, há mais ou menos 700 anos antes de Cristo. E quando o Senhor vem, Ele cumpre essa profecia. Ele cumpre essa profecia nesse versículo do apóstolo Paulo, quando ele diz: olha, agora mudou a chave. A partir do momento em que o Senhor foi sacrificado naquela cruz, quando o Senhor joga a sua alma na morte, não a metade, jogou toda a alma na morte, agora, queridos, vocês são salvos. Não é pelo mérito de vocês, mas é pela graça de Deus. Isso não vem de vocês, jamais, não tem como. Não é do esforço para que você não venha se vangloriar, mas é um presente de Deus para nossas vidas. Quando o povo, queridos, de Israel, lá no passado, lá no tempo de Jeremias, quando Jeremias profetiza isso, é porque Israel estava numa situação muito difícil de desobediência. Era cada um por si, cada um lutando pelo seu pirão, pela sua parte. Era uma hipocrisia muito grande, uma idolatria muito alta. E esse povo, ele foi escravo, foi cativo para a Babilônia. O povo foi levado para a Babilônia e foi sofrer ali durante muito tempo. Foram períodos de sofrimento, porque era um povo rebelde, um povo difícil. Mas o Senhor, Ele prometeu que Ele iria resgatar esse povo. Foi porque era um povo difícil, um povo duro. E durante esse período em que eles estiveram ali na Babilônia, eles aprenderam um monte de coisas erradas. Aprenderam muitas besteiras, muitas bobagens ali naquele cativeiro. E uma das coisas que eles aprenderam foi o partidarismo, queridos. Antes havia um templo de Israel. Nabucodonosor, com toda aquela turma, vão ali detonar aquele templo, os assírios, os sírios, eles vão destruir aquele templo. Então não havia mais um lugar para o povo cultuar no cativeiro. Como é que vai cultuar Deus preso? Então ali os judeus bolaram um esquema e disseram: olha, agora vamos fazer sinagogas. E criaram partidos organizados. Tinha os zelotes, os saduceus, os fariseus. Esses camaradas, eles eram observadores da lei. Não havia mais tempo, mas criaram as sinagogas. Quando eles voltam do cativeiro, eles voltam com esses costumes aí. Esse tempo ele vai caminhar. Jesus Cristo vai vir ao mundo e vai se deparar com essa turma toda aí. Vai se encontrar com os zelotes, com os essênios, com os saduceus, os fariseus. Vai se deparar com essa turma toda. E essa turma, queridos, eles já adquiriram vícios novos, não é diferente dos nossos dias, e eles vão estabelecer ali uma série de regras para que você possa chegar a Deus. Agora já não tem mais somente
a Bíblia, a vontade de Deus, a palavra, mas já tem uma série de tradições. Onde aprenderam? Lá no cativeiro. Lá no cativeiro eles aprenderam todas essas besteiras aí. E vieram com uma série de culturas erradas. E Jesus vai se deparar com essas culturas aí. Vai se deparar com os costumes dessa turma aí. É tanto que quando Jesus está com seus discípulos passando por uma área onde tem uma série de colheitas e os discípulos ali vão colher algumas espigas, os fariseus vão ali na cola e eles vão dizer que os discípulos de Jesus eles colhem espigas no sábado e Jesus vai repreender os fariseus e repreende com uma palavra. E aí os fariseus eles começam a procurar válvulas de escape. Uma outra situação, os fariseus vão confrontar Jesus e vão dizer que os discípulos de Jesus eles estão quebrando a tradição dos anciãos. Mas onde é que tem essa tradição na Bíblia? Não tem essa tradição. E Jesus vai dizer para eles que não é o que entra na boca do homem que vai contaminar, mas o que sai. E vai impactar com eles sobre essa questão da tradição dos anciãos. Perguntar para eles, vocês criam tradições, mas vocês deixam de observar aquilo que foi escrito. Então, Jesus vai caminhar no meio daquele povo e vai observar que o povo está cheio de vício. O cara criou um monte de regras agora. Criaram essas regras e eles estão impondo esse jugo pesado àquele povo. E o povo seguindo. É tanto que lá no templo, acho que é Mateus 23, o fariseu vai lá e diz, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me fez homem, não me fez mulher, porque eu dou o dízimo do ele, do cominho, porque eu oro, Senhor, eu te louvo, eu não sou como esse fariseu, esse publicano, que tinha um publicano do lado dele. Eu não sou como esse publicano aí que... E o publicano só batia e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sei nem orar como esse fariseu, mas recebe a minha oração. Então as regras que os fariseus criaram, que essa turma criou, eram regras que estavam impedindo que o povo chegasse a Deus por conta dessas regras. Não dava para a coisa caminhar nesse sentido. Jesus, uma certa passagem, ele vai ter um encontro com um cidadão. A Bíblia diz que chega um centurião. Aliás, chegam os servos do centurião, que eram os anciãos. E eles ali vão chegar diante do Senhor e vão dizer para ele o seguinte, olha, o nosso chefe da nossa sinagoga é um homem digno, e o seu criado lá, o seu servo, ele jaz muito doente. E Jesus vai indagar dele, mas quem é o chefe de vocês? É um sargento fulano de tal. Isso está lá em Lucas 7:3. É o sargento. Ele foi quem construiu a nossa sinagoga e a gente entende que ele é um homem digno. Olha o que a religião da época eles colocavam sobre as pessoas. A gente entende que ele é um homem digno, de que o Senhor vá até a casa dele e possa levantar aquele servo dele que está ali naquele estado de paralisia letárgica em cima de uma cama. Nesse meio tempo,
o sargento lá, o romano, que não era judeu, não era. O sargento não era judeu, não tinha que estar em sinagoga, não tinha nada a ver com isso. Mas os anciãos ali, eles disseram: não, esse cara ele tem que ser o nosso chefe. A coisa mudou, o paradigma mudou. A corrupção ela é sistêmica, não é de hoje, é desde aquela época. A coisa está mais ou menos hoje desse mesmo jeito. Mais ou menos desse mesmo jeito. Qualquer pessoa que, sendo uma autoridade, ele corrompe um religioso, o religioso bota ele lá e sentado em cima do púlpito. Da mesma forma era aquela situação. E Jesus vai, mas um sargento, que não era bobo, ele mandou no meio do caminho alguns dos seus amigos. Já não eram mais anciãos, eram amigos. E os amigos disseram para Jesus, encontraram Jesus no meio do caminho: sabemos, nosso amigo, ele manda dizer o seguinte: sabemos o que é autoridade, porque ele também tem muitas pessoas que estão à sua disposição, e ele diz: vai e as pessoas vão, vem e as pessoas vêm. Ele é uma autoridade, e sabemos que o Senhor também é uma autoridade, e que se o Senhor quiser, o Senhor diz: vai, e os teus mensageiros vão, vêm, e os teus mensageiros vêm, e a coisa ela acontece. E Jesus vai dizer que nunca viu uma fé muito grande como a fé daquele romano, daquele centurião. Ele não entra no mérito por que os anciãos ali estavam ali paparicando o camarada lá. Porque ele sabia que eram anciãos que estavam com novas regras, trazendo tradições miseráveis, tradições terríveis. Então Jesus vai ali dar um corte nos anciãos e vai abençoar o servo daquele sargento. Para que ele vai? Por que Jesus fez isso? Poderia até questionar, dizer: não vou fazer isso. Mas a primeira atitude do Senhor, quando ele desceu e que ele chegou à sua estatura do seu ministério público, e em que ele foi pregar, iniciar o seu verdadeiro ministério, ele entra na sinagoga, a Bíblia vai dizer que ele pega os rolos de Isaías e ele vai ler o seguinte: o Senhor me ungiu para o quê? Alguém sabe? O Senhor me ungiu para proclamar o evangelho aos cativos, oprimidos, libertar os encarcerados, dar vista aos cegos e proclamar o ano do jubileu. Foi esse o objetivo de Jesus. O Senhor me ungiu para proclamar o evangelho aos cativos, oprimidos, libertar os encarcerados, dar vista aos cegos e anunciar o ano do jubileu, o ano da salvação. Esse foi o objetivo de Jesus. E por que nós estamos falando sobre esse assunto, queridos? É para que nós possamos amadurecer a fé e possamos entender que não existe uma outra maneira de você conseguir a graça do Senhor. Observe bem, conseguir a graça do Senhor, senão pela vontade do nosso Deus. Não tem como. Ninguém consegue comprar, ninguém consegue negociar a graça do Senhor. Porque ele disse: olha, eu vim para isso. Foi para isso, foi com esse objetivo que eu vim. Eu não vim aqui com outro objetivo a não ser esse aqui. Teremos dificuldades? Teremos. Tribulações? Teremos. Aflições? Teremos. Mas também nós vamos ter bom ânimo, querido.
Teremos dias difíceis, sim, mas teremos muitos dias bons. Essa foi a mensagem que o Senhor passou para aquela turma ali. Pela graça, vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Para que a gente possa entender isso, queridos. Quando alguém quiser oprimir você, tentando colocar um obstáculo entre você e Deus, não, agora acabou. Agora eu aprendi. Eu sou salvo pela graça de Deus. Não é pelo meu esforço, não é por um voto, não tem nada disso. Um dia o Senhor teve misericórdia da minha vida. E Ele deu o seu Filho. E o Filho dele se lançou sobre a morte, para que eu tivesse vida, e vida com abundância. Então, ninguém consegue pagar isso. Isso já está pago. Não dá mais para ficar barganhando, não dá mais para ficar botando um pezinho lá, eu acho que eu estou aqui, não. Jesus pagou isso por nós. E agora, queridos, agora cabe a nós sermos gratos a Deus. Agora cabe a nós termos gratidão a Deus por esse ato único que não vai mais se repetir. E qualquer um que tenta fazer igual, ele vai se esborrachar todo. Não adianta eu querer fazer um voto, querer carregar um banco desse nas costas, querer carregar uma pedra nas costas, querer fazer isso, fazer aquilo. Não adianta. Porque eu estaria o quê? Afrontando a Deus. O que Deus vai olhar e vai dizer? Tá fazendo o quê? Tá achando que o meu sacrifício não foi completo? Quer completar aí o meu sacrifício? Teve um cantor evangélico que disse que faltou ainda escrever um pedaço da Bíblia que esqueceram, mas ele ia completar. O cara pirou o cabeção. O sacrifício de Jesus, queridos, ele foi completo. Não tem mais que retocar. Eu vou dar uma retocada aqui, eu vou dar só uma arrumadinha de lado. Não existe isso. O sacrifício foi completo. Qualquer um que tenta fazer alguma coisa, eu vou amarrar aqui uma fita durante 20 anos no meu punho para ver se a coisa acontece de tal maneira que eu veja. Não, está afrontando a Deus, queridos. Porque Ele deu o seu Filho para se lançar na morte, lançar a alma dele na morte, para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. Se nós entendermos isso, pelo menos procurarmos colocar isso no nosso coração, nunca mais, queridos, você vai deixar que uma pessoa possa lhe sabotar, ou que você mesmo venha lhe sabotar. Nunca mais você vai deixar que uma pessoa lhe puxe para um lado que você não quer. Nunca mais você vai deixar que uma pessoa venha lhe dominar, porque você, não, agora eu já tenho conhecimento. Não precisa mais carregar uma flor, não precisa mais eu fazer nada disso. O que precisa, França? Dobrar o joelho e orar. Só isso. Senhor, obrigado. E ser grato. A gratidão é a mãe de todas as virtudes. Ser grato a Deus. Senhor, obrigado. E mais nada. Obrigado, Senhor. É isso, isso basta. Porque Deus, Ele conhece, queridos. Deus, Ele te conhece. Ele sabe. É você e Deus. Não precisa mais do sacerdote. Acabou. A Bíblia diz que o véu se rasgou. Agora você pode contemplar a Deus diretamente. Não precisa? Não precisa. Acabou. Quando Jeremias disse: eis que eu farei convosco uma nova aliança, não como aquela aliança de Moisés que vocês quebraram. Ele falava desse assunto. Jesus derramando a sua alma na cruz por nós. E sabe que é bonito, queridos? Quando o Senhor Jesus chega com aquela mulher quebrada ali, uma mulher com a alma já também muito machucada.
ele vai dizer para a mulher, diz, mulher, haverá um dia. Ela diz, quando, Senhor? Ele disse, agora. Sabe, isso é legal. Não é amanhã, ele disse, é agora, mulher. Esse dia é agora, em que os meus verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. O que significa isso? Não tem mais domingo, não tem sábado, não tem segunda, não tem terça. Qualquer hora, dobrou o joelho ali, está adorando o Senhor. Não tem tempo, não tem nada disso. Não tem nada disso. Você dobrou o joelho, mas deixa eu vestir uma camisa. Não precisa, cara. É na chuva, é no frio, é no calor, é no sol, é na sombra, é embaixo de uma árvore, é em qualquer lugar. Não precisa disso. Esses dias eu vi um pastor, um velhinho, rapaz, um pastor brabo, e meteu a chibata no outro pastor, porque o outro pastor estava só de gravata com a camisa de punho, não botou o blaze. Eu analisei, eu digo, então eu estou quebrado nesse caso, eu estou lascado na mão do cara desse. Agora, da onde é que esses caras tiram isso, a gente não sabe. Não tem, cara, pode procurar na Bíblia, de capa a capa, não existe a gravata, não existe o blaze, não existe o paletó, mas a negada se reuniu lá, fizeram um estatuto e disseram, olha, aqui o cara tem que pregar sim, se não for ele está quebrado. Eu não sei de onde é que essa turma tira isso. E era essa mesma turma que estava lá atrás. Mestre, teus discípulos não lavam a mão quando vão comer? Mas aonde é que isso está na Bíblia, cara? É a tradição dos anciões, mas que tradição é essa? Não tem, queridos. A gente quer fazer regras. Nós queremos elaborar um monte de regras e jogar em cima de uma pessoa para ele cumprir a regra. Mas nós mesmos não conseguimos carregar essas regras. E Cristo veio para dizer para ti, olha, não precisa mais disso, cara. Acabou. Agora você é salvo, não é porque você deixa ou não deixa de cumprir algo que essa turma está botando em cima das costas de vocês. Tu é salvo porque eu lancei a minha alma na morte, lá naquela cruz. E a sombra da cruz acabou com tudo isso aí. Você é livre para adorar o Senhor a qualquer hora, sem empecilhos, sem regras. Ah, mas não tem mais nada, é você e o Senhor, e acabou-se. Você pode adorar o Senhor sem aquela culpa, sem aquele medo. Ah, mas será que o Senhor derramou a sua última gota de sangue por nós? Não precisa mais nenhum jugo ali em cima de você. Tem que ser assim, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Acabou. É possível que nós soframos ainda as consequências das nossas desobediências pelo pecado? Sim. Mas a nossa salvação, só o Senhor é que pode falar alguma coisa, mas ninguém, porque Ele nos deu essa salvação, um presente de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê a paz, queridos.